espaço, as ameaças podem vir de qualquer direção. Meteoros das profundezas do espaço. Surtos invisíveis, mas mortais de radiação vinda do Sol. Deslizamento de terra de outros mundos vindos de cima e tremores de baixo. O espaço é o último lugar onde você gostaria de estar sendo humano. O que faz o fogo mais letal em órbita do que na Terra? O que acontece com alguém exposto aos duros extremos do espaço sideral? A saliva, o sangue, passa de um estado líquido para um estado gasoso. Aperte o cinto. Prepare-se para desastres espaciais. O universo. Desastres espaciais. Local: Terra. Ano: 2030. O ano é 2030. Uma equipe de astronautas só aperta o botão subir em um elevador espacial. O elevador vai levá-los até a nave, que os encontrará em órbita. Eles estão felizes por não ter o risco de uma explosão controlada de um lançamento de foguete. Nós agora podemos criar nanotubos de fibra de carbono mais fortes do que o aço. E acredite ou não, eles são fortes o suficiente para manter um elevador espacial flutuando no céu, de forma que se pode literalmente subir até os céus. O cabo de 76 mil quilômetros fica preso à doca de acoplamento, a qual gira na mesma taxa que a Terra. Assim como um satélite em órbita, ela fica sob um ponto fixo no chão. Um elevador espacial seria o sonho de qualquer astronauta. Mas o sonho deste elevador pode também se tornar um pesadelo. O elevador espacial tem de ser ancorado à Terra. Mas o que acontece quando tempestades ocorrem? E, de repente, o cabo começa a se romper. Os cabos ainda conectados ao espaço balançam com força, arremessando objetos a centenas de quilômetros em qualquer direção. Também é possível que algum tipo de computador guia ou problema de empuxo possa tirar a plataforma de curso no espaço, cortando o cabo pelo topo. Se isso acontecer enquanto a tripulação estiver subindo ou descendo no cabo, seria a última jornada da vida deles. E os 76 mil quilômetros de cabo descendo até a Terra são suficientes para dar a volta quase 3 vezes no planeta pelo Equador, causando destruição em uma extensa área. Não só seria desastroso e perigoso para as pessoas envolvidas, mas a energia cinética de um cabo como aquele, chicoteando pela atmosfera, seria uma ameaça à navegação. Então, ainda haverá um perigo iminente nele, como qualquer sistema humano tem. Este é um dos vários possíveis desastres futuros aguardando os exploradores espaciais. Viver no espaço também vai envolver sérios perigos. Colônias na Lua ou em Marte vão encarar ameaças de todas as direções, especialmente de cima, quando os picos de radiação repentinos podem tornar-se letais. Se você estivesse andando na superfície da Lua, eu diria que nossa principal preocupação seriam as explosões do Sol. Se o Sol entrasse em erupção, os prótons vindos das explosões poderiam matar um astronauta. Houve várias explosões ao longo das últimas 2 décadas. Se tivessem astronautas na Lua andando pelo espaço, teria sido mortal para eles. Na Terra, estamos protegidos da maioria da radiação. A atmosfera e o campo magnético da Terra são como uma grade de proteção, permitindo só uma fração das partículas passar. Na Lua e em Marte, você está diretamente na linha de fogo.
A Lua não tem atmosfera ou campo magnético. Marte tem pouca atmosfera e só um campo magnético mais fraco e localizado. A NASA leva a sério a ameaça de explosão solar porque ela já quase matou astronautas da nave Apollo. As equipes das Apollo que pousaram na Lua têm sorte. Em 1972, em agosto, houve uma grande explosão solar. Foi a chamada Grande Tempestade Solar que ocorreu entre a missão da Apollo 16 em abril e a missão da Apollo 17 em dezembro daquele ano. Se houvesse tripulação na superfície da Lua, eles teriam morrido. Os efeitos seriam parecidos aos de certas pessoas que morreram em Hiroshima e Nagasaki. Os que não morreram na explosão inicial, mas foram devastados pela enorme dose de radiação em alguns segundos. Um astronauta pego numa situação assim terá pouco tempo para reagir. Uma enxurrada de partículas letais penetra no corpo, matando todas as células do astronauta em bem pouco tempo. Então, não é surpresa que os colonizadores do espaço terão que ficar sempre em alerta. Precisaremos de dados sobre o tempo, mas o tempo do espaço. Precisaremos de satélites monitorando o Sol, alertando sobre possíveis explosões. A luz do Sol leva só 8 minutos para atingir a Lua. Logo atrás, viriam as partículas letais de radiação. Você teria minutos, meia hora, esta escala de tempo, para você ter que estar em um abrigo. E tal tempestade pode durar por alguns dias. Uma opção de proteção é viver embaixo da terra. Mas não deixe o terreno árido te enganar. A Lua e Marte ainda são corpos ativos, onde desastres naturais como os vistos na Terra podem acontecer. Eu estou aqui no deserto Mojave, numa caverna criada por derramamento de lava, sob cerca de 1 a 2 metros de rochas. Bom, ficar embaixo da Terra, numa caverna, pode ser uma opção para se habituar à Lua ou a Marte. Na superfície da Lua e Marte, tem radiação do Sol, tem radiação cósmica. Em Marte, há tempestades de poeira. Embaixo da Terra, estamos a salvo destes perigos. Mas existem outros riscos. Imagine estar nesta caverna num tremor. Rochas caindo, nos esmagando, batendo em nós. Um tremor na Lua ou em Marte também pode ameaçar uma colônia embaixo da Terra. A Lua e Marte não têm placas tectônicas, como as que causam a maioria dos tremores e erupções na Terra, e não há sinais de vulcões ativos. Mas a Lua e Marte têm centros quentes. Então, quando a pressão daquele calor segue para a superfície, os tremores começam. E onde há tremor, com frequência há outro desastre. Só recentemente vimos deslizamento de terra ocorrer em Marte. Foi capturado pelas câmeras em órbita. Então nós sabemos o que acontece. E que pode ser difícil prever. Talvez coloquemos nossa base em um lugar que pareça muito seguro e, uns anos depois, descobrir que tem um risco de deslizamentos. Cientistas ainda estão incertos sobre o que causou o deslizamento em 2008 perto do Polo Norte de Marte. Era uma área de gelo e os cientistas acreditam que a maior parte do que desabou era gelo. Este é bem o tipo de lugar que uma colônia se instalaria para tirar proveito de converter o gelo em água potável. Mesmo um tremor distante poderia causar um desabamento perto de uma colônia. Mas e se existir uma ruptura escondida bem embaixo dos prédios? No futuro, colonizadores do espaço vivendo na Lua ou em Marte terão várias ameaças para enfrentar, incluindo desastres naturais como tremores na Lua e em Marte. Eles não são ativos do mesmo jeito que na Terra. Estão ativos de maneira diferente, talvez de maneiras inesperadas que poderiam causar problemas para nós.
Já que nosso conhecimento destes mundos só literalmente arranhou a superfície, é possível que no futuro nós montemos uma base bem sob uma falha sem saber o que tem embaixo. E já que o peso é sempre um problema ao se carregar coisas para o espaço, construções leves podem ser muito vulneráveis, sobretudo a camada mais externa. Se algo acontecer àquela camada protetora, é um problema muito rápido, já que os gases saem do habitat. É preciso um método muito rápido e eficiente para entrar numa roupa espacial e sobreviver a tal descompressão. A morte não seria imediata se o oxigênio e a pressão atmosférica dentro da colônia de repente fossem perdidas. Marte tem uma atmosfera fina, mas não dá para respirar, já que a maior parte é dióxido de carbono. Na Lua só tem o vácuo do espaço. Mas ainda haveria uma chance, pelo que aprendemos de acidentes industriais em câmaras de vácuo na Terra. Dá para sobreviver à exposição por cerca de 1 minuto. Mas se você ficar no vácuo por mais tempo, não há oxigênio suficiente. Então, o nitrogênio que está saturado no sangue e tecidos volta ao estado gasoso e causa bolhas. Esta é a doença da descompressão. E também, se você prender a respiração, você pode ficar com um pulmão superinflado. E ele se rompe, levando o ar para a corrente sanguínea. Isso é chamado de embolismo. Então, há múltiplos fatores que podem resultar em morte pela exposição ao vácuo do espaço. E então tem os extremos de temperatura. As temperaturas na Lua variam de uma máxima de cerca de 115 graus Celsius até cerca de menos 180 graus. Marte pode ficar tão frio assim. Embora você possa dar sorte e pegar um dia de verão com 21 graus. Mas sem uma atmosfera respirável, sair sem um traje espacial ainda é uma péssima ideia. Outra coisa que colonizadores na superfície terão que ficar de olho são meteoros. As crateras na Lua são uma prova. É um alvo fácil. Estamos relativamente confortáveis aqui embaixo sob estas camadas de proteção. Temos uma atmosfera espessa que absorve e incinera meteoritos. Se formos para a Lua, nada. Não tem atmosfera espessa. Estaremos expostos a tudo que o espaço joga em nós. Se formos a Marte, tem uma atmosfera fina, mas nenhum lugar tão bom como a Terra. De novo, estaremos expostos ao que estiver vindo do espaço. Meteoros menores de poucos centímetros ou frações de centímetros de largura, chamados de micrometeoritos, vão bater com mais frequência e sem aviso. Se você estiver andando pela superfície de Marte e algo do tamanho de um grão de areia bater no seu traje, isto será um problema sério. Haverá uma perda de pressão no traje espacial e pode significar a morte de um astronauta. Quando há várias pessoas fazendo trabalhos em outros mundos, talvez isto aconteça. É como ser atingido por um raio, um evento raro e provavelmente fatal. Micrometeoritos também podem fazer um buraco na parede de um prédio da colônia. Como as estações espaciais, é possível que as colônias sejam construídas numa série de seções ou módulos. E assim como as tripulações têm que selar as seções da estação numa emergência, os colonos terão que fazer o mesmo. Grandes meteoros, com sorte, serão rastreados. Então, os colonos saberão que eles estão vindo. Mas evacuar pode não ajudar em nada. Uma colisão próxima causaria uma onda de choque letal por quilômetros.
O impacto de um meteoro de 3 metros atinge o equivalente a uma explosão de 6 a 8 mil toneladas de TNT. Os restos da explosão voando poderiam danificar as colônias sem poder reparar. E qualquer coisa próxima a uma colisão direta sobrará pouca evidência de que os colonos um dia estiveram lá. É improvável que os colonos viverão perto de algum dos vulcões de Marte. E a Lua provavelmente não teve atividade vulcânica nos últimos bilhões de anos. Mas mesmo remanescentes de vulcões ainda poderiam causar problemas para tripulações em veículos. Ambos, a Lua e Marte, têm evidências de atividade vulcânica. Então podemos esperar encontrar lá este tipo de coisa, cavernas vulcânicas. Imagine dirigir na superfície e de repente encontrar isto. Poderia estragar seu dia, seu veículo. Você poderia estar no fundo da caverna sem ter como sair. Pior que isto seria imaginar uma destas cavernas com uma fina camada de rocha vulcânica no topo. Você passa por cima do topo e de repente você cai. Nem todos os desastres na colônia serão tão dramáticos. Ficar sem suprimentos é um dos maiores perigos. Já que a Lua é bem mais perto, suprimentos de emergência chegariam em questão de dias. Em Marte, a ajuda leva de muitos meses até anos, dependendo de como os planetas estão alinhados. Em Marte, se algo sair errado e você perder uns estoques, a reposição pode estar a 2, 3 anos de distância. Você acha que tem suficiente, mas perde metade em um acidente. Você já era, é um problema. Acho que significa que terá que ter mais do que o necessário. Precisará do suficiente para 5, 6 anos. Viver no espaço bem mais perto de casa, em estações espaciais e em voos mais longos, já nos ensinou bastante sobre os perigos do espaço. E o fogo é o maior inimigo da tripulação espacial. A razão pela qual o fogo é uma ameaça é que as naves normalmente têm níveis maiores de oxigênio do que a atmosfera. Certamente maiores concentrações sob pressão. Elas também são cheias de equipamentos eletrônicos, e tais aparelhos liberam calor e com frequência soltam faíscas e fagulhas. É uma má combinação. Por sorte, os engenheiros facilitaram para a tripulação apagar o fogo onde todos os quilômetros de cabo se escondem atrás dos painéis de controle. Este é um simulador de um deck de voo de um ônibus espacial usado para treinar a equipe. Se você olhar para os vários painéis, verá buracos pequenos como este, em várias partes ao redor. São para extintores de incêndio. Se tiver fogo atrás de um dos painéis, você pode pôr o extintor lá dentro para apagar o fogo. Andrew Thomas conhece um outro detalhe sobre incêndios no espaço. Quando estava na Estação Espacial Mir, em 98, um incêndio começou de repente. Toda aquela fumaça encheu a cabine, fazendo a ignição da chama. Equipes se esbarrando pelo espaço, enclausuradas em suas naves, desesperadas para manter uma atmosfera como a da Terra lá dentro. No espaço, o fogo é uma das maiores ameaças. Em 1998, o astronauta da NASA, Andrew Thomas, estava a bordo da estação Mir com 2 colegas russos. De repente, o fogo começou. Ironicamente, o incêndio começou quando limpavam o chamado purificador de ar, um dos filtros com a função de tirar o dióxido de carbono exalado e outras toxinas do ambiente da nave. Toda aquela fumaça encheu a cabine. Então, de repente, uma parte da estação espacial ficou espessa com um monte de fumaça. E é claro que os exaustores de ar espalharam a fumaça por toda a nave. Então, em 2 horas, a nave inteira estava coberta de fumaça.
Nós só tínhamos que esperar que os exaustores filtrassem toda aquela contaminação. Isso levou cerca de 2 dias. E todos nós manifestamos sintomas de intoxicação por aquele ambiente. Quando há muito monóxido de carbono naqueles níveis, você sente náusea, um pouco de confusão e dor de cabeça, porque está privado de oxigênio. É uma sensação muito desconfortável. Os perigos de um incêndio no espaço vão além do fato de você não poder abrir uma janela ou chamar os bombeiros. O fogo se comporta de maneira diferente dentro de uma nave na gravidade zero. O que vemos aqui é a chama de uma vela e a de baixo é a chama na gravidade normal. E como se pode ver, as chamas se movem para cima, porque a flutuação empurra os gases quentes ao redor da chama, para cima. Na foto do alto é a mesma vela, mas na ausência de gravidade. Nave espacial Columbia. O procedimento de fogo será iniciado em cerca de 15 segundos. Os gases quentes não vão para cima. E o que você tem é uma chama esférica. Fazendo a ignição da chama. Desligando as luzes para o módulo de combustão 2. Então, colocar um detector de fumaça no teto, como fazemos na Terra, não funciona no espaço. Ao contrário, os detectores estão perto de pequenos aparelhos de sucção que puxam o ar e qualquer fumaça ou toxina na direção do detector. Para analisar o quanto o fogo é perigoso no espaço, a equipe do professor Fernandes Pelo realiza testes no laboratório de combustão da Universidade da Califórnia, Berkeley, e na nave KC-135 em pequenos surtos de gravidade zero. Em teoria, incêndios na gravidade zero deveriam ser menos intensos, porque os gases quentes não sobem, o que quer dizer que o ar frio não desce para a base para aumentar as chamas. Mas eles estão descobrindo que a realidade dentro da espaçonave é mais perigosa. Sistemas de ar-condicionado criam pequenas correntes de ar. Tais correntes trazem ar fresco ou, neste caso, combustível para o fogo. Ao mesmo tempo, o baixo fluxo de ar e a falta de gravidade não removem o calor rápido como na Terra. O resultado... Esse tipo de incêndio é mais quente e é mais perigoso do que na gravidade normal. E é provável que o fogo se torne um risco ainda maior à segurança da nova nave Ares Orion, sendo construída para substituir o ônibus espacial. O que eles decidiram fazer foi reduzir a pressão e aumentar o oxigênio. Fazendo isso, eles reduziram o tempo de preparação que leva para o astronauta ir de dentro para fora do veículo. Então, o que estamos fazendo é testar materiais naquele ambiente sugerido. Aprendemos que no ambiente que escolheram para a próxima geração de veículos, as coisas inflamam cerca de 20% mais rápido do que fariam no ambiente atual. A combinação de um alto conteúdo de oxigênio e baixo fluxo de ar significa que quase tudo pode pegar fogo, até metal. No pior cenário futuro possível, a tripulação de uma estação espacial não conseguirá apagar um incêndio. Ele cresce rápido demais para conseguirem se isolar em um módulo separado. Mesmo que coloquem máscaras de oxigênio de emergência, o calor das chamas provavelmente vai matá-los. E se de algum jeito sobreviverem às chamas, o sistema de filtragem estará sobrecarregado. Eles ficarão lá para morrer num inferno repleto de fumaça tóxica. A melhor chance de sobrevivência num incêndio fora de controle é abandonar a nave e voltar numa cápsula de reentrada se tiver uma disponível. Esta foi a chave para a sobrevivência da tripulação da Apollo 13. 11 de abril de 1970. A equipe de 3 homens é lançada ao espaço. 2 dias depois, no caminho para a Lua, um tanque de oxigênio explode de repente. A explosão causa uma substancial perda de oxigênio e danifica o sistema elétrico do módulo de serviço. A tripulação é forçada a viver na apertada cápsula lunar.
A Apollo 13 é um clássico caso de uma falha que não te mata. Aconteceu no momento certo. Aconteceu quando estavam indo para a Lua. Então usaram o módulo lunar como um bote salva-vidas e voltaram para a Terra. Se o problema tivesse ocorrido após o pouso na Lua, quando Lovell, Swigert e Hayes voltavam para a Terra, não teria nada a fazer, eles teriam morrido. A ameaça do fogo é especialmente grande dentro de trajes espaciais. Nas caminhadas no espaço conhecidas como AEVs ou atividades extraveiculares, os trajes têm que ser mantidos em baixas pressões. Trabalhar a uma fração da atmosfera da Terra é a chave para a flexibilidade. Se você tivesse um traje espacial que estivesse a 1 atmosfera, seria basicamente como estar em um balão. Você não se moveria. Com a pressão baixa, assim como um alpinista na fina atmosfera do Monte Everest, astronautas precisam respirar 100% de oxigênio bastante inflamável. Este é um braço de um traje espacial que pegou fogo em 1980 no Centro Espacial Johnson, fazendo alguns testes para checar, pressurizando o sistema com 2 fontes diferentes de oxigênio. E quando pegou fogo, foi um grande choque. Havia pessoas perto do traje e alguém iria usar aquele traje no dia seguinte para um teste. E poderia ter sido um incêndio fatal. Mesmo do jeito que está, esse traje valia na época mais de 3 milhões de dólares. E a NASA gastou 20 milhões de dólares para se recuperar do fogo, para redesenhar o traje. Atividade extraveicular é perigosa por muitas outras razões também. Na verdade, a primeira caminhada no espaço quase acabou em desastre. Alexei Leonov foi o primeiro humano a andar no espaço em 1965. Mas, na pressa de alcançar este espetáculo espacial e assim superar os americanos, os soviéticos pegaram atalhos na segurança do cosmonauta. Então, ele voou como um boneco inflável. O traje ficou rígido. Ele não conseguiu aguentar a diferença de pressão entre a atmosfera respirável dentro e o vácuo do espaço. O problema é que havia uma nave na cápsula Soyuz onde ele estava que era muito pequena. E a entrada do convés era ainda menor. No final, sua reação foi deixar um pouco de ar sair e só esvaziar a coisa o suficiente para que pudesse voltar ao convés. Mas ele te dirá até hoje que ele não tinha certeza que conseguiria. Um astronauta fazer o mesmo que Leonov para deixar a pressão sair para poder manobrar no traje é a mesma situação de um mergulhador subindo de águas profundas rápido demais. Bolhas de nitrogênio se formarão no sangue e não só serão doloridas, como o matarão. E durante as caminhadas extraveiculares, uma coisa simples como uma corda mal presa ou um erro no disparo de um propulsor de emergência pode também causar um desastre. Estar fora de uma nave numa caminhada espacial é a coisa mais perigosa que um astronauta em órbita pode fazer. Um passo em falso pode ser mortal, especialmente se esse passo em falso te leva para longe da nave. Houve um incidente em uma das estações espaciais russas quando um dos tripulantes não estava amarrado e ele estava na área pressurizada, observando os outros membros. Ele começou a se afastar devagar e o outro cosmonauta viu e o agarrou. Uma pessoa não amarrada no espaço, sem um sistema apropriado de propulsão para voltar, seria muito difícil. Quero dizer, é como se perder no mar. Mesmo com um sistema de propulsão, ele pode falhar ou acabar seu limitado estoque de combustível antes do astronauta estar em segurança. O astronauta ficará simplesmente flutuando pelo espaço. A Estação Espacial Internacional não é capaz de resgatar ninguém. E se a nave estiver acoplada, levaria muito tempo para desacoplar e planejar um resgate. Neste cenário de pesadelo, o astronauta terá apenas algumas horas de oxigênio sobrando para contemplar seu fim. Enquanto o traje estiver intacto, a pressão não será um problema. Ou o oxigênio vai se esgotar, ou o sistema que remove o dióxido de carbono exalado vai parar de funcionar.
Em ambos os casos, o astronauta vai sufocar e continuará flutuando pela imensidão do espaço. Os mesmos micrometeoritos que podem devastar colônias espaciais também são uma ameaça letal às caminhadas pelo espaço e à nave inteira. E em órbita, próximo à Terra, estes pequenos monstrinhos de rocha têm companhia: lixo espacial. E todas estas coisas estão voando a mais de 35 mil quilômetros por hora. Nesta velocidade, objetos de apenas milímetros de largura podem ser mortais. Um micrometeorito voando pelo espaço é bem similar a uma bola de golfe voando pelo ar, dadas as diferenças. Um micrometeorito é muito, muito menor. E já que viaja em hipervelocidade, é muito mais destrutivo ao bater. Se um micrometeorito se chocar com seu traje espacial, fará um buraco nele. Você não alcança ou tem a habilidade de remendá-lo ou consertá-lo, a não ser que tenha um colega astronauta. Você vai morrer, seu ar vai escapar com rapidez, vai vazar. Seu sangue vai ferver. Será o seu fim. E o que faz o sangue borbulhar? Bem, no espaço, o sangue ferver não tem nada a ver com calor. Tem a ver com a repentina ausência de pressão atmosférica. A ideia de que o sangue ferve é, na verdade, um conceito errado. Os fluidos do seu corpo vão de um estado líquido para um gasoso. Existem várias histórias sobre o que acontece com pessoas desprotegidas no espaço. Esta é a história real. Quando o vácuo do espaço preenche trajes espaciais com vazamentos, as partes líquidas dos olhos e língua começam a borbulhar, assim como toda a saliva, fluidos internos e o sangue. Quando o sangue vira gás, o oxigênio não vai mais para o cérebro, nem para lugar nenhum. O cérebro apaga em cerca de 15 segundos, deixando a pessoa inconsciente. Logo depois, o resto das células do corpo morrem. Extremos de temperatura também poderiam ter um papel, já que as áreas iluminadas do espaço chegam a 120 graus Celsius e nas áreas com sombra rapidamente caem para 180 graus abaixo de zero. E quando um buraco é muito grande para um traje espacial? Você está pedindo para uma quantidade bem pequena de matéria para parar uma partícula vinda a 7 km por segundo. Aqui está o buraco de entrada do teste. E tem muitas camadas terminando no que é chamado de retentor. Esta é uma camada de retenção de impacto. É um buraco de cerca de 2 ou 3 milímetros. 4 milímetros para um traje de AIV nas partes moles deste material seria catastrófico. Por sorte, ninguém no espaço jamais teve este destino. Impacto também pode causar problemas de maneiras mais sorrateiras. Então, a NASA vai a grandes distâncias para simular diferentes tipos de danos por micrometeoritos aqui na Terra. Pesquisadores no prédio da hipervelocidade no Centro de Testes de White Sands, no Novo México, criaram impactos usando armas de hidrogênio comprimido. Estas armas, com certeza, geram calor, atirando objetos até 30 mil quilômetros por hora em pedaços de naves e estações espaciais para avaliar o dano. Nessa velocidade, você consegue ir de Los Angeles a Nova York em cerca de 8 minutos. O teste que nós vamos realizar hoje é em um cabo de uma estação espacial internacional, que astronautas usam fora da estação para circular ao redor dela com segurança. Vários astronautas cortaram seriamente suas luvas, o que é uma grande preocupação para a NASA, porque quando projetaram a estação espacial, eles foram muito cuidadosos em eliminar todas as quinas afiadas, porque não querem uma coisa esbarrando no traje do astronauta, fazendo um rasgo e terminando a missão. Os técnicos montaram o cabo na câmara-alvo, colocaram o pequeno projétil de menos de 1 milímetro em um suporte que vai desintegrar depois de disparado e então adicionam pólvora ao cano. Nós pegamos pólvora e empurramos um pistão que comprime gás hidrogênio até cerca de 6.900 atmosferas. É esse gás altamente comprimido que acelera os projéteis de 0 a 30 mil quilômetros por hora. Nós usamos 3 tipos de câmeras. Uma tira uma foto comum, a outra faz um filme. E o terceiro tipo é uma câmera digital que tira 16 fotos a 200 milhões de quadros por segundo. Os técnicos se posicionam atrás de uma proteção e preparam para atirar. A
câmara é privada de oxigênio e outros gases para simular o vácuo do espaço sideral. Agora, a hora da verdade. Qual o dano que este micrometeorito simulado causa? Mesmo que seja um pequeno impacto, tem uma pontinha suficientemente grande para que um astronauta segure nessa ponta e faça um rasgo em sua luva. E se um projétil com apenas frações de milímetros de largura pode causar este tipo de dano, você não vai acreditar no que um objeto maior pode fazer. Nas instalações de teste da NASA, em White Sands, no Novo México, pesquisadores carregam pequenos projéteis em armas enormes. Os projéteis simulam micrometeoritos e lixo espacial. Eles batem em partes da nave a até 30 mil quilômetros por hora, criando desastres na Terra para entender melhor os desastres no espaço. Em tais velocidades incrivelmente altas, um objeto bem pequeno pode causar um problema enorme. Eu estou dentro da nossa maior câmara-alvo, o da arma de 3 centímetros. A arma tem 53 metros de comprimento e pode lançar um projétil de até 2 centímetros. Estou segurando um alvo que sofreu um impacto de um projétil de 2 centímetros. Como se pode ver, este é o buraco de entrada e atravessou todo o objeto testado. Um impacto desse tamanho seria um evento catastrófico no espaço. A única esperança de sobrevivência para a tripulação da estação espacial seria colocar máscaras de oxigênio de emergência e ir para a cápsula de reentrada. Um objeto de menos de 3 centímetros os teria forçado a abandonar esta instalação multibilionária. Este tipo de cenário é a razão pela qual as equipes estão sempre colocando camadas extra de proteção para sair da estação. Por outro tipo de colisão espacial, só temos que culpar nós mesmos. Em 1997, um cosmonauta russo teve problemas em guiar uma nave de carga para o ponto de acoplamento com a Estação Espacial Mir. Bom, sabemos que na aviação 70% dos acidentes têm relação com o homem. Então não seria surpresa pensar que os humanos também têm um grande papel nos acidentes e contratempos no espaço. A colisão da Mir foi, na verdade, porque um membro da equipe reclamou que não estava preparado o suficiente para fazer a manobra. E a equipe de controle em terra disse: terá que ser assim mesmo. A colisão ocorreu e acabou causando danos e vazamento na cabine, então começaram a perder pressão na cabine. Então a estação espacial começou a girar porque era como bolas de sinuca. Uma bate na outra e a outra se move. Então, mesmo uma coisa pequena como controlar o encontro e o acoplamento quase teve resultados catastróficos. Mas os desastres que aconteceram no espaço ainda são poucos em comparação aos desastres para chegar até o espaço e retornar. Tem um ditado que diz: os primeiros 80 quilômetros e os últimos 80 quilômetros são a parte mais perigosa de qualquer missão. O desastre do lançamento da Challenger em 1986 e o da reentrada da Columbia em 2003 deixam isso claro. Mas se você for viajar para além do nosso sistema solar, vamos precisar ir além da nossa tecnologia atual de foguetes. Uma possibilidade que arrepia e assusta é conhecida como reator antimatéria. Dentro de enormes aceleradores de partículas, cientistas criaram quantidades diminutas de antimatéria, a qual é feita de átomos com cargas opostas à dos átomos normais. Então, com a antimatéria, os elétrons são positivos e os prótons negativos. Quando a matéria entra em contato com a antimatéria, elas se aniquilam, liberando quantidades imensas de energia. Reatores antimatéria têm uma taxa de conversão de 100% de matéria em energia. Note que mesmo uma bomba atômica só tem 1% de eficiência. Só 1% da massa de uma bomba atômica é convertido em energia em um reator antimatéria. Estamos falando de quase 100% de conversão de massa em energia. Ficará para o próximo século escolher o sistema de propulsão. Mas tem um problema. Uma colher de chá de antimatéria pode ser capaz de nos propulsionar pelo sistema solar.
Mas esta mesma quantidade também tem o poder de destruir uma cidade inteira. E uma vez que a espaçonave está no espaço profundo, simples acidentes podem desequilibrar a balança entre a vida e a morte. Se nos aventurarmos até Marte e além, com as viagens levando anos, as chances de acabar abandonado no espaço ficarão cada vez maiores. Por exemplo, se um micrometeorito bater num tanque de oxigênio num voo para Marte, e se seu ar estiver se esgotando, não há nada para fazer. Você pode morrer, mesmo que isso leve um tempo. Outra fonte de desastres, especialmente em jornadas que duram anos, é algo que muitas pessoas não dão importância. Uma coisa que esquecemos são nossos companheiros, nossos amigos astronautas. Se você está enclausurado nessa pequena cápsula espacial por, vamos dizer, 1 ano numa ida a Marte ou anos indo até o espaço profundo, você pode ficar louco, pode ficar claustrofóbico. O cara ao lado pode te dar nos nervos e você querer matá-lo após um certo ponto. Embora os incidentes não sejam muito divulgados, tripulações tiveram problemas em se dar bem no passado, com resultados perigosos. Houve pelo menos uma equipe de uma estação espacial soviética nos anos 70 que era bem famosa por não se dar bem e supostamente brigaram de socos. O estresse vai se manifestar nestas missões de longa duração. Qualquer um que pense que não vai está se enganando. Para deixar as coisas mais interessantes, os cosmonautas russos supostamente tinham armas de fogo guardadas a bordo, como precaução após um pouso extremamente fora do curso em 1965. A tripulação pousou na mata, na Sibéria, e ficaram lá por cerca de 3 dias. Tiveram que lutar contra lobos até serem resgatados. Depois daquela missão em particular, os soviéticos decidiram que iriam colocar uma arma de cano curto em cada cápsula Soyuz, no caso de algo assim acontecer de novo. Existem rumores hoje de que os cosmonautas têm armas guardadas em kits de emergência. Mas ninguém estava ávido a oferecer nenhum detalhe oficial sobre armas no espaço. E o risco de ter uma arma a bordo não é só uma preocupação se os ânimos esquentarem. Há, na verdade, um caso documentado de um especialista em cargas que voou num ônibus espacial, cujo experimento falhou. Ele tinha passado a vida preparando esse experimento e falhou. Todos acreditaram quando ele falou em se suicidar. Então, a tripulação, por sua vez, tentou protegê-lo e vigiar o convés para que ele não os matasse. Mesmo com tudo o que já foi aprendido sobre viagens espaciais, uma coisa é clara. Nada pode prevenir totalmente que desastres aconteçam no futuro. Se voos humanos para o espaço continuarem, nós temos que aceitar o risco, porque é uma profissão muito perigosa. Mas temos que administrar o risco, e isso exige boas pessoas técnicas e boa liderança. Mas assim como é certo que desastres ocorrerão, há outra certeza em relação à exploração espacial pelo homem. Eu acho que temos um gene. Um gene para exploração. Um gene para descobertas. Não só é bom para a nossa evolução, porque achamos novos lugares para reproduzir e colonizar. Mas eu acho que é algo dentro do espírito do ser humano de querer saber o que tem lá fora. É possível chegar a áreas onde nunca estivemos antes e a excitação de ser a primeira pessoa a explorar um terreno novo, isto é fantástico.